Acesse tvurbana.tv.br. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, faça um consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Começando Virando o Jogo desta quinta-feira, 27 de julho, ao vivo aqui pela TV Urbana, canal 55. Também canal 11 no Sistema Net. E pela internet no player da TVU, tvuplay.tv.br, nas páginas do Facebook, TVUplay, @TVUplay, @Virando o Jogo TV. E você podendo interagir conosco, tanto pelo Facebook quanto pelo nosso WhatsApp, 999 81 7700. 999 81 7700, o nosso WhatsApp. Virando o Jogo de hoje, que recebe mais uma vez aqui o nosso colega da Rádio Guaíba, Geison Lisboa. Tudo bom, Geison? Bom dia, prazer. E na bancada, os companheiros Alex Bagé, Nelson Cerqueira e Diogo Rossi. Assuntos de hoje: Grêmio e Internacional não pode ser diferentes, mas por razões diversas, né? O Grêmio praticamente cumprindo tabela na Copa do Brasil para passar a semifinal, e o Internacional com mais uma denúncia aí no STJD. Começamos por onde, senhores? O que impacta mais aí? Aqui o Grêmio está na Copa do Brasil classificado, né, para as semifinais, para enfrentar o Cruzeiro, né? Eu acho que o Grêmio não tem dificuldades para classificar hoje diante do Atlético Paranaense, apesar de poupar jogadores para a partida, né? O Renato não anunciou que vai fazer, né, preservações, mas é praticamente certo que o Grêmio vai fazê-las. Acho que o Grêmio está classificado. O mais difícil vai ser saber agora como vai ser o prosseguimento da competição diante do Cruzeiro, que, segundo o técnico Mano Menezes, é a vez do Cruzeiro, né? Não é a vez do Grêmio nessa Copa do Brasil. Mas a vez do Grêmio foi ano passado. O próprio Atlético Paranaense vem com desfalques para o jogo de hoje. E, claro, o time não está definido ainda, mas a tendência é de que não venha também com força máxima. Existem alguns desfalques para o jogo dessa noite contra o Grêmio, então aumenta aí a facilidade, vamos colocar dessa forma, do Grêmio confirmar a sua passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. O discurso do Grêmio ele é perfeito, ele é o discurso de quem não está classificado ainda, mas dado o que irá acontecer hoje, com a preservação dos jogadores, que muitos não irão jogar, os titulares, dá para entender que o Grêmio está analisando sim que o principal jogo dessa semana é contra o Santos no domingo, né? E o jogo contra o Santos é vice-liderança do Campeonato Brasileiro em pauta, né? Porque o Santos pode passar o Grêmio nesse jogo. É verdade, é jogo de 6 pontos. O Santos que quase ontem conseguiu a classificação, ficou no quase classificação na Copa do Brasil com o Flamengo. Bons jogos ontem, né? Ficou no quase. Mas o Santos precisava igualar aquela diferença de 2 gols sem sofrer gols, né? Isso. Sofreu, o Flamengo saiu na frente. Só que o Santos, quando fez 3-2, me parece que não tinha 10 minutos ainda do segundo tempo. Por aí. Tinha uns 18, né? Eu vi ali, 18 já estava quase 18 no minutos, terceiro, no terceiro, 18 minutos. Bom, e aí o Santos não conseguiu fazer o que seria o caminho, o quarto gol foi fazer já nos acréscimos ou no final do segundo tempo também, né? Então, o quase fica relativo nessa história aí. Pelo um gol, né? Pelo um gol que faltou, mas não pelo tempo que teve o Santos para reverter o resultado. O Santos que tem jockey, né? Mostrou que tem treinador, né? O Liverpool Santos agora fora da Copa do Brasil, o Santos vem mais vivo ainda no domingo. Eu acho que é justamente isso que o Renato está pensando. A Copa do Brasil, tem muita gente falando em comparativos de outros resultados. O Barcelona virou contra o Paris Saint-Germain. O Grêmio fez 5-0 uma vez no Palmeiras, depois tomou 5-1. Senhores, são situações completamente diferentes. O Atlético Paranaense, mesmo que tivesse com o time afiado, com o time titular, ele não tem mais time que o Grêmio para jogar olho no olho, mano a mano, não tem como. E começa o jogo no agregado de 4 gols. E o Grêmio, da maneira que está jogando, mesmo o Grêmio preservando lá, que deve acontecer com o Jeromel, com o próprio Maicon, quem sabe preservar até mais um jogador do ataque,
O Grêmio tem muito mais time, tem muito mais conjunto. O Fernandinho entra hoje e consegue dar para o Grêmio a mesma dinâmica, a mesma movimentação. O Everton entra em campo, consegue manter o mesmo ritmo do Grêmio. Eu acho que a grande equação diferente disso tudo é que mesmo o Atlético, num grande momento, que tivesse o time considerado titular, não dá para comparar os momentos dos dois times. Eu acho que é isso que é o tranquilizador mais, digamos assim, do Grêmio. E dificilmente o Atlético indo para cima do Grêmio não vai tomar um gol. Esse é o trunfo do Grêmio, né, Bagé? Porque o Grêmio muda uma peça ou outra e o time continua jogando a mesma coisa. Tem padrão de jogo. Então o jogador... por exemplo, Bruno Cortes, contestadíssimo quando chegou em Porto Alegre e sem grandes apresentações por onde passou nos últimos anos, no Grêmio vem dando certo, mas muito também porque o time está ajeitado. Pega o Bruno Cortes e coloca na lateral esquerda do Inter. Eu não tenho a menor dúvida de que não vai dar certo. Por quê? Porque não é um time ajeitado como é o time do Grêmio. Então isso acaba facilitando e potencializando as individualidades. E o Renato não está fazendo o mesmo que fez contra o Sport, por exemplo. Quando aí escalou lá o Sport era um time reserva. Era o time C, né? Era o time C. Então, ali sim, foi um grande erro do Renato. Mas colocando um misto em campo, a qualidade vai continuar a mesma, não tenho a menor dúvida disso. Os jogadores, naturalmente, será que eles estão se poupando também? Porque contra o São Paulo nós vimos um jogo que o Grêmio, a hora que quis forçar, ele levou mais perigo. E principalmente depois de ter feito o gol, né? O Grêmio segurou o carro um pouquinho. Eu acho que não, acho que o São Paulo cresceu um pouco também. No outro lado, o São Paulo com o Dorival, ele está... eu sinceramente não gosto do trabalho do Dorival Júnior, acho que não vai ser ele que vai tirar o São Paulo, acho que o São Paulo vai sair naturalmente, porque o São Paulo está um pouco mais qualificado. O São Paulo que começa o Campeonato Brasileiro tomando pancada, não é o São Paulo que já tem há 3, 4 rodadas o Petros, que já dá uma diferença. Vai ter o Hernandes. É o São Paulo que vai ter o Hernandes, o São Paulo que vai ter o Marcos Guilherme. Esse crescimento do São Paulo vai ser natural, e o Grêmio pegou esse crescimento do São Paulo. Então, o segundo tempo do Grêmio, eu não sinto o Grêmio segurando, eu sinto o São Paulo crescendo. Eu não falo nem no segundo tempo, um pouco. Eu falo no primeiro tempo mesmo. Eu acho que o primeiro tempo o Grêmio foi muito mais time que o São Paulo. Foi mais time, mas sem forçar, é isso que eu digo. É que o São Paulo, o Bagé disse que o São Paulo vai crescer. Estava no jogo, né? Estava lá. O São Paulo vai crescer, mas o São Paulo hoje é um time muito inferior. Muito inferior. Sim, não tem comparação. Eu esperava ele fazendo esse time. O primeiro tempo, nós vimos lá no Morumbi o Grêmio tocando a bola no campo de ataque. Sim. Então, por 2 minutos o São Paulo envolvido olhando. É isso que eu estou dizendo. Nós já vimos o Grêmio em outras circunstâncias, com outros times mais fortes que o São Paulo, fazer esse toque de bola, mas ser mais agudo. Mas essa oscilação é natural, né? Não consegue fazer no goleiro, Rogério. Nota 10 todo momento. O Grêmio parou contra o Avaí no goleiro e contra o São Paulo também. Contra o São Paulo, o goleiro do São Paulo fez uma defesa importante no primeiro tempo. E depois 2 no segundo. E 2 no segundo. No primeiro tempo foi... Posso estar errado, posso estar equivocado, mas foi um sentimento meu vendo o que o Grêmio já fez em termos de ser mais incisivo, mais agudo, aproveitando esse... Talvez o Grêmio tenha respeitado mais o São Paulo. Não tem como fazer nota 10 todos os jogos. O São Paulo não é o Unidos do Araribóia. Mas eu não chego nem tinha 51 mil torcedores. É isso que eu ia chegar. Eu discordo um pouco do Jason. O São Paulo das últimas 3 rodadas, ele já é um São Paulo diferente. Que perde, mas é um São Paulo que tem outro tipo de conjunto. Tem o Cueva que não vinha jogando, tem o Petros que entrou no time. Ele já é um São Paulo encorpando um pouquinho mais. Esse zagueiro, o Arboleda lá, ele mudou o sistema de zaga do São Paulo. Então, esse São Paulo que o Grêmio pegou já é um São Paulo um pouquinho querendo se engraçar. Eu acho que também teve isso, do São Paulo contrapor um pouco do ímpeto do Grêmio. Teve apoio no estádio também. Eu comparo o jogo, por exemplo, que o Grêmio fez contra o Vitória. Que nós falamos aqui, que o Grêmio jogou quando quis. Sim. Naquela partida. As vitórias muito pior que o São Paulo. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas me pareceu que o Grêmio contra o São Paulo também foi um pouco como o Grêmio contra o Vitória. Eu acho que o jogo do Grêmio contra o São Paulo, ele é a nítida partida, aquela que se o Grêmio vencesse o jogo, atuando da maneira como atuou, seria extremamente natural. Porque o Grêmio teve chances para ganhar o jogo. Que foi contra o Vitória. Exatamente. Só que contra o São Paulo, como o Jason destacou, o Renan Ribeiro teve várias intervenções importantes. Foi o nome do jogo. Talvez, na grande maioria das emissoras, né, aqui, tenha sido escolhido o melhor jogador em campo. Porque realmente foi quem salvou o São Paulo. Talvez o que faltou no jogo contra o São Paulo foi o Grêmio ser um pouco mais letal. O Grêmio conseguiu ser letal. Ele teve chances, mas não matou o jogo.
Eu acho que... Será que... Eu ia dizer agora. Exatamente. É que o letal do time, que serve hoje para finalizar e que serve principalmente... Presta atenção nas jogadas do Barrios, não só nos gols do Barrios. O Barrios hoje ele faz parede, ele faz jogada de pivô dentro da pequena área. Ele dá essa facilidade diferente do time jogar. O Grêmio parece que se preparou, o Renato preparou o Grêmio para essa entrada do Barrios. E o Luan, ele sente, né? Vamos colocar assim, entre aspas, é que ele volta muito, né? Ele tem voltado muito. Por exemplo, no jogo contra o São Paulo, ele foi o homem de referência, só que ele voltou muitas vezes para buscar a jogada, tentando, deve ser o subconsciente do jogador também. É a natureza, ele volta porque ele acha que ainda tem um outro avante lá. E esse jogo contra o Santos, ele vai ser parecido com esse jogo contra o São Paulo ou mais parecido com o jogo que o Grêmio fez contra o Corinthians? Eu acho que vai ser... Eu acho que são coisas diferentes. O Santos é o time do contra-ataque, né? O Santos sabe marcar e sabe jogar. O Santos... Vai ser um embate diferente pro Grêmio. Vai ser um jogo muito complicado esse. O jogo contra o São Paulo foi um jogo muito igual. O Grêmio tem a mesma proposta de jogo do jogo contra o Corinthians, desculpe. É a mesma proposta do Corinthians, foi um jogo meio espelhado. Agora, contra o Santos, que jogo que nós vamos ter domingo? O Campeonato Brasileiro do Grêmio é extraordinário. O ponto fora da curva segue sendo o Corinthians. Tanto que a gente está discutindo o empate contra o São Paulo dentro do Morumbi. 50 mil pessoas. É um baita resultado. É um baita resultado. O ponto fora da curva segue sendo o Corinthians, que o Renato disse que vai despencar. Ele tropeçou aí, mas eu não sei se... Não é só o Renato. Mas o que o Renato falou, até bem pouco tempo, ele tinha total razão. Porque o que estava diferenciando era o confronto direto. Se você pegasse lá e tirasse os 3 pontos do Corinthians e desse pro Grêmio, ali estava tudo igual. Não estava essa diferença tão grande. 3x3 é tudo igual dentro do campeonato. Exatamente. E o tropeço do Grêmio pro Avaí, né? O time que é o outro fora da curva, o resultado que não esperava. Porque se você perder pro São Paulo, pro Palmeiras... Não, perder pro Palmeiras lá. Gols 47, o Palmeiras, o Cuca... tinha alguns titulares no banco que ele botou no segundo tempo. Perder pro Sport, o Grêmio... O time C. Botou o time C. Agora perder pro Avaí, que só não tinha o Groi e o Pedro Rocha. Um confronto direto, né? Com um pênalti a favor, o goleiro foi o melhor. Mesma coisa com o Corinthians. 2 jogos, Avaí e Corinthians. O Grêmio amassou os 2, mas perdeu. Aí tu perde 6 pontos dentro de casa, olha a diferença que dava isso no campeonato. E o Atlético Paranaense ajudou o Grêmio, né? Eu nem me apego no jogo do Palmeiras, jogo do Sport, que muita gente bate nessa tecla. Mas o Sport, senhores, o Sport era o Grêmio que estava num jogo de Libertadores e depois tinha um jogo de Copa do Brasil. O problema foi Avaí e Corinthians. São 6 pontos dentro da arena que escaparam. Talvez nesse jogo contra o Sport, o torcedor se apega muito porque o Grêmio saiu vencendo por 2x0. Talvez tenha sido por isso. Abriu uma boa vantagem. Porque o Grêmio abriu a vantagem e acabou deixando o Sport virado. Não conseguiu segurar. Mas aí a circunstância de um time muito reserva. E o Grêmio vai poupar jogadores em outros jogos, dependendo do andamento da Libertadores e Copa do Brasil. Mas eu acho acontecer de novo. Mas eu acho que dessa maneira nunca mais. Não, o time C não. Mas agora, é que as preservações elas estão acontecendo ao natural sem que haja muito problema para a equipe. Por exemplo, o cartão do Barrios, que ele sofre no jogo contra o Vitória para não pegar o São Paulo, é nítido de um jogador que vai se preservar. Ele é um cartão desnecessário, que ele toma, se preserva. Pedro Rocha também tomou um cartão, foi preservado. Aí ficou 2 jogos fora porque também tinha condição de lesão. O Luan já foi preservado, aí hoje tem preservação de novo, o Grêmio está preservando de maneira... O Renato está sendo muito inteligente nisso, porque hoje ele deve preservar o Edilson. O Edilson é um cara muito intenso. Até bem pouco tempo ele estava com problema muscular. Exato. Não dá para jogar com esse cara o tempo inteiro com a corda esticada. Outra, ele não tem o substituto natural que é o Léo Moura. Então ele pode ficar, se ele força o Edilson hoje, o Edilson tem algum problema muscular, ele chega para jogar domingo com o Leonardo Gomes. Então o que é melhor? Põe o Leonardo Gomes para jogar hoje e deixa o titular para jogar no final de semana. Ele vai ter que fazer, é natural isso. O Bruno Cortes também é outro que deve ser preservado. Ele tem 19 jogos de 90 minutos. E dá para ele aproveitou muito, né? 19 jogos de 90 minutos. Aliás, o Marcelo Oliveira teve um jogo que entrou no meio campo, né? Sim. Mas lembra quando ele chegou com o Felipão em 2015? Ele jogou. Ele era lateral, zagueiro e volante. Foi contra a Ponte que entra o Marcelo Oliveira na lateral e o Bruno Cortes vai pro meio. Não é esse jogo? É contra a Ponte. No segundo tempo. Daí no segundo tempo, depois que o Grêmio já tá ganhando de 2-1, o Renato coloca o Marcelo Oliveira na lateral esquerda e joga o Bruno Cortes lá pro meio campo e aí reagrupa o meio do Grêmio. E hoje o Grêmio não tem, por exemplo, poupando um dos zagueiros. Eu tivesse preservado, fosse o Renato, eu preservaria o Kahneman. Porque o Kahneman ele é muito mais intenso do que o Jeromel e o Kahneman sozinho, ele sente mais falta o Grêmio do que jogar o Jeromel sozinho. E o Grêmio não tem já o Thierry. Então hoje deve jogar o quê? Kahneman e Bressan.
O Bruno Rodrigo, que poderia ser a alternativa, também tá machucado, ele consegue machucar sem jogar, né? Machucando o treino. Eu confesso que eu tenho uma preocupação em Qual é a relação provável ao Grêmio. escalação Eu hoje? tenho uma preocupação em relação ao Grêmio, mas vamos, depois inclusive da escalação, vamos falar depois da mensagem do Banrisul. Consignado é com o Banrisul. O que faz um banco ser grande? O número de agências? Isso ajuda, mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É oferecer mais tranquilidade. Com o cartão de crédito consignado INSS Banrisul, você que é aposentado ou pensionista, faz saques em dinheiro e tem até 45 dias para pagar as compras. O cartão não tem anuidade e nem consulta o SPC e Serasa. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Cartão consignado Banrisul, para você que é aposentado do INSS. O SESC tem a possibilidade de você equilibrar a sua alimentação e o seu bolso. Almoce em um dos restaurantes do SESC. Os restaurantes SESC têm tudo que o seu almoço precisa. Alimentação balanceada e elaborada por nutricionista. E o melhor, aberto para todos os públicos. Confira os endereços em sescifrs.com.br. O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz e o acesso facilitado à alimentação balanceada é um deles. Aproveite. Rossi, Diogo, qual é a escalação que o Nelson... Eu não sei porque o Nelson está tão interessado na escalação do Grêmio. Não, curiosidade para saber qual é o problema. Vamos acompanhar o jogo do Grêmio. A possibilidade é, né, Marcelo Groy, Léo Gomes, Bressan, Kahneman e Marcelo Oliveira. O Jeromel sendo preservado. Porque ontem correu apenas o Jeromel ao lado do Edilson e do Maicon. Aí Michel e Maicon, mas o Maicon ainda podendo jogar, Ramiro, Arthur, Pedro Rocha e Luan. Só que aí começa aquela condição de que alguns atletas podem ser preservados. Eu descansaria o Arthur. Aí o Arthur e o Luan são os que podem ser, né, preservados. Aí jogaria o Jailson ou o Caio na do Arthur, e na do Luan jogaria o Everton, na equipe do Grêmio. E tu acha que o Atlético tem alguma chance? Não, eu acho que o Grêmio, se conseguir fazer um gol no Atlético, desmancha qualquer tipo de tentativa, qualquer expectativa do O Atlético. Grêmio vai ganhar esse jogo hoje também. Não duvido. Vai sair o Atlético. Até porque o Atlético está tão desfalcado, nem presidente não tem, né? O Petralha se licenciou. Nem precisa. O Atlético Paranaense está desfalcado até de presidente. Mas eu, diferente de vocês, eu tenho uma preocupação com o Grêmio, já falei isso aqui antes de começar essa fase da Libertadores, que é aquilo que, acho que a expressão foi o Diogo que usou agora, que o Grêmio não foi letal, foi isso, né? Isso, com o São Paulo. E eu disse aqui, Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil, onde tem o gol qualificado e tudo mais, você tem que ser letal, tem que ser mortal, não adianta. Não pode ficar só no toque bonito, triangula aqui, faz a volta ali, tem que ser incisivo. O Barcos fez falta, ok, concordo também, mas não pode o Grêmio se acostumar. A minha preocupação é que o Grêmio fique acostumado com esse jogo. Mas parece que o Grêmio sabe, Rogério, diferenciar, porque se você pega que sim. Os mata-matas, é um Grêmio que marca em todos os jogos, né? Goleou o Atlético Paranaense, e mata os 4-0, venceu o Godoy Cruz por 1-0 na Argentina. No mata-mata ele vem sendo letal, ele não vem dando muita chance. O Grêmio não preservou nos mata-matas. E nos mata-matas. E a chance que teve contra ser. o Godoy Cruz, matou lá, né? Fez o gol lá na Argentina. Eram 12, 40 segundos de jogo. Exatamente. Pois é, e depois o Grêmio ficou meio sem forçar também contra o Godoy Cruz. Mas eu acho que o importante é que o mais difícil ele conseguiu, que é voltar para casa com uma vitória. O Godoy Cruz eu não vejo preocupação, assim como o Atlético. Sim. Mas agora, quando começa o funil a apertar, é que vem as dificuldades maiores. Eu acho que... Isso aí é natural, vai ter dificuldade também para o adversário do Grêmio. Nas quartas Não, final... sim, mas o que eu digo, Bagé, é que aí eu não quero que o Grêmio se acostume com isso. De repente fez um gol e fica tocando o jogo, trocando o passe. Mas eu acho que nós podemos levar para uma outra leitura. Talvez seja até melhor que o Grêmio tenha uma outra realidade. O Grêmio não está achando que vai fazer 4-0 todo jogo. Vai ter jogo de 1-0 e dá uma segurada. Vai ter jogo que o adversário, como o Godoy Cruz lá, 40 segundos, gol do Grêmio, hoje vai 5. Não, depois mudou. Teve o jogo que foi mais pesado por parte da adversário. Um jogo que eu acho que vai ser extremamente complicado para o Grêmio, e claro, isso aí não é uma suposição, porque o Grêmio não está classificado para as quartas de final da Libertadores ainda, né? Tem esse jogo de volta contra o Godoy Cruz.
Mas o jogo contra o Botafogo vai ser um jogo muito complicado, porque o Botafogo ele não é um bom time. Jogo contra o Botafogo na próxima fase da Libertadores. Se for classificado. Passou do Godoy Cruz, pega o Botafogo ou o Nacional de Montevidéu. Acho que pega o Botafogo. O Botafogo também está encaminhado como o Grêmio. Não é complicado. Mas eu acho que o Botafogo ele não tem um bom time. Acho que o Grêmio vai pegar o Botafogo na final da Copa do Brasil. Tá todo mundo cantando Flamengo. Acho que o Botafogo derrubou. Essa é a pergunta do Alan Gandini aqui no nosso Facebook. Grêmio, Cruzeiro, Botafogo e Flamengo. Quem é o favorito ao título? Pra mim vai dar Grêmio e Botafogo a final da Copa do Brasil. Eu também acho que seja isso, porque eu não vejo nada de extraordinário no time do Flamengo. Só que o Botafogo joga o tempo inteiro com a corda esticada, né? O Botafogo não tem grupo. Não. O Jair Ventura pega aquele time e ontem o Carly tinha um momento que o Carly, o zagueiro apareceu como fosse centroavante. O Roger começou a jogar de uma maneira, né, que a gente não viu o Roger. O Roger passou no São Paulo, passou na Ponte Preta, passou no Sport e não jogava o que está jogando hoje. O João Paulo fez um partidaço. Agora, eu tenho receio, nesse enfrentamento na Copa do Brasil, já que hoje é a Copa do Brasil, com o Cruzeiro. Eu não vejo que seja assim uma facilidade. Não, acho que não. Acho que o Grêmio é mais time hoje. Mas o Cruzeiro tem uma mecânica interessante. O Grêmio completo joga muito mais que o Cruzeiro. Isso eu concordo. O Grêmio completo joga muito mais que o Cruzeiro. O Grêmio joga, na minha opinião, melhor que o líder do brasileiro, que é o Corinthians. Hoje não tem ninguém joga mais que o Grêmio. Hoje pode pegar um Flamengo, que também foi vítima do Grêmio, mas que tem individualidades. Mas no conjunto, a maneira de jogar, a maneira de sentir o jogo. O conjunto do Grêmio hoje é o melhor e a forma de jogo também é a melhor. Mecânica de jogo. Mas aí que encaixou. Aí chega lá no Rogério Dias, lá, o Rogerinho, que é o preparador físico. É que quando o time tá certinho, o cara ele tem porções para ele jogar. O que é o problema do Inter hoje indo para a granalização? O D'Alessandro, ele é ponteiro direito, ponteiro esquerdo, primeiro volante, segundo volante, auxiliar de lateral. Não tem. O cara vai correr 30 minutos, ele vai se arrebentar. Dá para pegar vários outros exemplos. Porque o time não está posicionado, o time não tem um padrão. Aí acaba correndo errado. E ainda sobre o Internacional, eu tenho uma tese aí que eu acho que ela vai começar a se definir. O Guto já está aí cerca de 40, 45 dias, né? Mais até hoje. Um pouquinho mais. O Guto, quando ele chegou no Internacional, ele empatou o jogo, foi para dentro do campo já contra a Juventude, empatou. Aí ele fez aquele barulho, lembra? Pro jogo do Figueirense, tirou o D'Alessandro, tirou o Sacha, se não me engano o Dourado, deixou todo mundo trabalhando a parte física. Ele fez uma coisa bacana, ele apontou um problema. E o cara vê, de repente, já é gordo falando em preparação física. Mas eu, graças a Deus, tenho um pai que foi jogador, um irmão que é técnico e um sobrinho que é preparador físico da seleção paraguaia. Então eu vou na Bíblia, eu pergunto para os caras. E esse trabalho físico, quando você faz um trabalho físico à parte com alguns jogadores, ele não vai te dar resposta amanhã, daqui 24 horas. Ele vai te dar resposta entre 30, 35, às vezes 40 dias. E o Internacional que eu vi agora o Inter contra o Luverdense já foi um Inter que correu muito mais. Que essa garra, que a gente, os caras estão com vontade, não, eles estão correndo mais. Eu penso que o Internacional vai começar a ter uma maneira mais tranquila de repente correr agora. Mas aí, claro, tem o Guto para também fazer correção. Nós vimos um time mais rápido, né? O último jogo. Não, talvez essa vontade, o querer mais, os caras estão conseguindo andar um pouco mais. Mas se dediquem mais, né? O Rodrigo da Vila Nova diz aqui: olá pessoal, discordo sobre achar um baita resultado o empate. É para se lamentar o resultado, justamente por ser um São Paulo ainda se estruturando e da forma como jogou o primeiro tempo, com inúmeras falhas da zaga adversária. Entendo que não pode ser um baita resultado. Este olhar é pela camisa do São Paulo, mas não se aplica na atual situação das equipes, diz o Rodrigo da Vila Nova. Resultado ruim, Rodrigo, é perder para a camisa do Avaí. Empatar com a camisa do São Paulo. Na minha opinião, o São Paulo, repito, o São Paulo, de 3 rodadas para cá, ele é um São Paulo diferente. Isso também teve... Eu concordo com o Rodrigo. O Rodrigo tem um pensamento mais ou menos como o meu, do jogo contra o São Paulo. O Grêmio, se tivesse forçado, teria feito mais de um gol ainda no primeiro tempo. Ou tomado mais não. Mas ele foi tomar só no segundo tempo o gol. Veja como o momento... Quando entrou um outro jogador que o São Paulo modificou, o jogo estava feição para o Grêmio no primeiro tempo. Afeição pro Grêmio. Acho que o nível de exigência do Grêmio, o torcedor está muito alto, né? Porque o São Paulo é o São Paulo, apesar de qualquer momento que esteja... Mas é para ver como o momento do Grêmio é bom, porque existe essa cobrança com o empate no Morumbi.
uma cobrança de vitória, isso só mostra o quanto o Grêmio vem tendo uma temporada extraordinária. E vem jogando bem e sendo o melhor time dentro de campo no futebol brasileiro hoje. Pois é, mas o Grêmio tem que provar isso. O Grêmio tem que provar com o resultado. Não adianta a gente ficar aqui endeusando o Grêmio. Do Campeonato Brasileiro. Ok. Não adianta a gente achar que o Grêmio tem que ganhar as 38 rodadas. Deixa eu só concluir que você vai entender. Tá? Quando eu digo que tem que provar com o resultado, é justamente isso. Se o Grêmio é o melhor, joga o melhor futebol do Brasil, é melhor que o próprio líder, né, da competição, o Grêmio tem que traduzir isso em quê? Tem que traduzir isso em resultado dentro de campo. Mas é resultado, empatar fora de casa. O Corinthians líder empatou fora de casa. Mas o Corinthians está com 8 pontos na frente. Quantas competições o Corinthians joga? Gente, vamos de novo. Tira os 6 pontos de casa, o Corinthians joga o Campeonato Brasileiro. Gente, o Corinthians, a campanha do Corinthians, é extraterrestre, gente. É fora do comum. Mas não vai conseguir manter, mas tem um outro detalhe. Quantas competições? Não vai conseguir manter. Tu está dizendo isso desde o início? Não, mudou de ideia. Como? Porque outro dia deu quase um quebra-pau aqui, porque tu dizia que por que não pode manter? E nós tentávamos explicar. Não. Eu disse que não mantém. Não, foi eu disse que não mantém. O Corinthians joga uma competição. Não, a minha tese é que o Corinthians não segura. A Sul-Americana, o Corinthians está jogando com o time reserva, né? Então... Nem conta a Sul-Americana. Tocou 2-0, né? Ontem, com o gol do Pedrinho, mas golaço. O segundo gol foi no finalzinho, né? No finalzinho. No segundo tempo, mas o primeiro foi titular. O primeiro gol foi titular. Sim, eu digo que... O primeiro gol do Corinthians foi titular. Não, ok, mas é que nem todos, mas o Corinthians não tem elenco. O Corinthians não tem elenco suficiente para ter 2 times como o Grêmio, por exemplo. O Corinthians não tem 2 times como o Grêmio. O Grêmio tem 2 times, o Corinthians não tem. O Corinthians, ele joga 2 competições, que uma, com todo respeito, na Sul-Americana, é uma competição muito abaixo do nível das outras que o Grêmio disputa. Outro dia jogou sem o Arana e sem o Rodriguinho e se esgaçou. O Grêmio, ele faz resultado do futebol que apresenta. O Grêmio é sempre finalista da Copa do Brasil, o Grêmio está nas quartas de final praticamente da Copa Libertadores da América, tem um jogo em casa, depois de ter vencido fora o Godoy Cruz. O Grêmio é vice-líder do Campeonato Brasileiro, tendo 3 jogos com um time alternativo na competição. O Grêmio jogou 3 partidas com a sua equipe alternativa. Acho que o Grêmio dá a resposta desse futebol maravilhoso e empolgante que tem apresentado dentro do campeonato e da temporada. E mérito do Renato, que soube aproveitar muito bem o período de parada após a eliminação do Campeonato Gaúcho para preparar o Grêmio para essas competições. Absorveu bem o resultado negativo para ser já positivo. Imaginou se não tivesse jogado no Campeonato Gaúcho? Que preparação do Isso eu nem debato, isso eu nem debato. Não ter campeonatos estaduais eu nem debato, porque para mim não deveriam existir. O Felipe do bairro Camaquã está mandando aqui a opinião dele. O objetivo do Renato é a Libertadores. Por isso o resultado com o São Paulo e as preservações hoje. Só não pode perder a Libertadores, diz o Felipe do bairro Camaquã. Isso aí. É o que eu acho. Se for campeão da Copa do Brasil, pode perder a Libertadores. Só não vai ficar bravo. Não. Nisso aí tu discorda do Felipe. O Felipe, quem concorda com isso sou eu. Não? O Felipe acabou de dizer o que eu estava batendo na tecla. Mas empatar com o São Paulo na questão que o Grêmio encara hoje é totalmente normal. Agora, se daqui a pouco cai da Copa do Brasil, cai da Libertadores, aí o torcedor muda o fio. Ele está indo ao encontro do meu pensamento. O Grêmio. Tu achou que tinha que ganhar? Tu achou o resultado ruim em São Paulo? Não, eu acho que tem que ganhar, que o Grêmio poderia ganhar. O que eu estou dizendo é que o Grêmio puxou o carro, jogou freado, como vem jogando freado, com um objetivo maior. Eu entendo que é isso que o Renato está transmitindo para o grupo, e que o grupo hoje tem esse interesse. O interesse primeiro do Grêmio é a Libertadores. Então, tudo que tiver fora da Libertadores, o Grêmio vai contemporizar. A ordem é Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Essa é a ordem, bem clara. Então, a ordem é exatamente isso. É o que der. Bom, isso aí... Sim, mas se vem jogando bem e vem dando resultado... Eu estou dizendo, eu não consigo acreditar essa história do puxar o freio. Por favor, eu tenho 3 neurônios, mas os 3 funcionam. Eu sei que a principal competição é a Libertadores da América. Todo mundo sabe. O que eu estou descontestando é uma outra situação. Isso todo mundo sabe que é o principal. Agora que o Grêmio, hoje nós vamos só empatar com o São Paulo. Não, senhores. Do outro lado tinha um adversário que causou uma dificuldade. Eu não tenho os 3 neurônios do Bagé. Eu tenho só 2, mas eles conversam também entre si. Tá? E eu continuo entendendo. Então nós chegamos à conclusão que o Grêmio é o melhor time do mundo. Isso o Grêmio resolve. Eu devo ter um neurônio, só não estou entendendo nada dessa discussão, gente. Por favor. Exatamente o que o Grêmio está fazendo. Eu não tenho nenhum, então. Eu estou entendendo essa discussão. O Rogério acha que... Não, o Rogério acha que segura, eu acho que não segura. Mas então,
Então é uma crítica elogiosa que tu faz. É o melhor time do mundo. Que o Grêmio se põe. Claro. Então é uma crítica elogiosa. Foi o que eu perguntei, o Grêmio puxou o carro. Eu estou dizendo, o Grêmio está se poupando. Eu não estou dizendo que o Grêmio tem obrigação de ir, que o Grêmio tem obrigação de fazer. Perfeito. O Grêmio tem um objetivo, que é o objetivo do Renato. É o objetivo de todo mundo, acredito. Do Grêmio o torcedor quer fazer a tríplice coroa, vamos combinar. O torcedor quer ganhar tudo. O torcedor, se perder o Brasileirão, perder a Libertadores, for hexa da Copa do Brasil. O sonho do Grêmio é ser campeão de tudo. Esse é o sonho do Grêmio, é ganhar tudo. O torcedor gremista quer ganhar tudo. Aqui no Facebook, o Jair ama a Adriana Pinheiro, é o nome dele no Facebook, porque ele ama a Adriana Pinheiro. Diz assim, oi pessoal, vai dar Cruzeiro e Flamengo. Facebook é declaração de amor. É Facebook com declaração de amor. Ele deve ter aprontado alguma. Ele diz que vai dar Cruzeiro e Flamengo. E o Argemiro Clós manda assim, o Grêmio vai morrer na praia, como sempre morre o imortal. Acredito que seja colorado. A força política do Flamengo é muito grande, né? Nós não podemos desconhecer a força política do Flamengo. Hoje o Flamengo é menos time que o Grêmio. O Grêmio tem um retrospecto de 15 anos que morreu na praia, mas do ano passado para cá a coisa mudou. A chance do Botafogo chegando na final é muito maior do que... Hoje é um time mais armadinho, né? E isso pode ser bom pro Grêmio. Time chato, Botafogo. Isso pode ser bom pro Grêmio, porque dependendo das datas da Copa do Brasil e da Libertadores... É isso que o Lucas quer saber, está nos perguntando no WhatsApp aqui. Quais as datas das semifinais da Copa do Brasil? São só no próximo mês. Né? Vamos para sorteio, na segunda-feira, né? O sorteio da... Aí vai sortear 11 da manhã as datas, depois às 3 da tarde o mando. Tá, mas a previsão é para quando? É para o final do mês de agosto só. A Copa o início do Brasil. Das semifinais. Já não é o jogo contra o Godoy, né? Isso. E aí as quartas de final da Libertadores também só para o início do próximo mês. Ainda. E isso é bom para o Grêmio, por exemplo. Claro, pode ser bom para o Grêmio, pode ser bom para o Botafogo, depende do ponto de vista que se analisar. Mas, por exemplo, se Grêmio e Botafogo avançarem na Copa Libertadores, o Botafogo já avançou na Copa do Brasil, o Grêmio possivelmente vai avançar. E eles vão ter esse enfrentamento na Copa Libertadores e o Botafogo pega o Flamengo na Copa do Brasil. Se o Botafogo vem a fazer um resultado muito interessante no primeiro jogo, talvez se dedique muito para chegar na final da Copa do Brasil, não abra mão da Libertadores, mas entenda que a Libertadores possa ficar em segundo plano. E isso pode dar vantagem para o Grêmio. O Botafogo acho que vai morrer nas duas. Eu também acho. Mas não pode de qualquer conquista. Mas não pode correr o risco no Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo não pode ter. O Botafogo já pegou um grupo muito mais difícil que era o grupo do Grêmio. Bem mais difícil. O Botafogo vem eliminando campeões da Libertadores desde o início. O Botafogo pegou o Barcelona de Guayaquil, que é um time que pouco se falou, e o Barcelona de Guayaquil joga um futebol na Libertadores que é superior ao do Palmeiras, por exemplo, venceu o Palmeiras. O Botafogo estava na pré-Libertadores. Sim, estava na pré-Libertadores. Exatamente. Vamos à mensagem do Zafre, Dia dos Pais chegando aí. O Zafre tem excelentes sugestões para você comemorar aí com o seu pai. E dá uma conferida aí, por exemplo, num churrasco, é muito legal, né? Para você que é servidor público e aposentado do INSS que está precisando de um dinheiro extra, faça um consignado do Banrisul. É rápido e sem complicação. Servidor público e aposentado do INSS, precisando de dinheiro extra, consignado no Banrisul. Rápido e sem complicação. O pessoal segue participando aqui com a gente no Facebook. Mandar um abraço para o Fabrício Berto, que está nos acompanhando aqui no Facebook. Também para o Bernardino Camargo. Ele diz assim, ó, final vai ser Grêmio e Botafogo. E aí ele pergunta assim, qual é o último campeão da Copa do Brasil, amigo? Eu não entendi, mas é o Grêmio, né? Foi o Grêmio, campeão da Copa do Brasil. E aqui a minha assessoria, né, eu paguei ali, né, tá em dia, o Matthews Leal diz assim, ó, Diogo Rossi é mito. Quem é que diz? O Matthews Leal. Paguei ali. Tá. Mitou. Vamos continuar nessa linha aqui, Bagé. Manda um abraço para o Fábio Bittencourt aqui de Porto Alegre. Abraço, Fábio Bittencourt. Obrigado pela audiência. Ele pergunta, o Bagé voltou? Excelente programa. Paguei o Djair ama a Adriana Pinheiro, manda assim, ó, olha pessoal, eu amo essa mulher. Aí, ó. Não, parabéns, isso é bonito. Isso é bonito. Tá certo. É que às vezes o cara apronta e depois fica Tá no Serasa, né? Tá no Serasa, tá no Agora SPC. tem promoção para domingo, Grêmio e Santos para
na Arena, às 7 horas. 7 da noite. Acompanhante de sócio, né, leva o ingresso a R$30, né, em alguns setores da Arena, menos a arquibancada norte, e crianças de 3 a 11 anos pagam R$10, né, nesse jogo. Por que menos arquibancada norte? Porque a arquibancada norte é a área onde fica as organizadas, organizadas, e aí geralmente dificilmente vende mais rápido, tem bem como mais que ir ali lota mais rápido. Agora, uma crítica construtiva ao Grêmio, né? Poderia colocar ingresso para 3 a 11 anos gratuito, né? Pô, 3 a 11 anos dá pra ficar até no colo. Não ocupa nem cadeira. Depende, eu com 11 anos eu já era bem. O Inter teve uma época que era... Até na gestão do Fabrício Berto e do Alexandre Limeira, teve uma época do Inter que criança não pagava. Até hoje. Até hoje. 11 anos. Abaixo de 11 anos não pagam. Quem determina esses valores lá na Arena? É o Grêmio? Não é o Grêmio. É a Arena? É a Arena, pô. Mas agora já é em companhia com o Grêmio. Mas é 3-2, né? São 3 votos da Arena e 2 do Grêmio. Porque nós não podemos esquecer que a bilheteria não é do Grêmio. É verdade. Não. Mas é bom pro Grêmio. O que é positivo pro Grêmio? São casos específicos, não é todo jogo. O São Paulo, na segunda contra o Grêmio, botou 51 mil pessoas e o ingresso ia de R$20 a R$140. Nossa. O mais em cima, provavelmente, na superior, R$20 mais barato. E tava cheio. E o Grêmio tá precisando botar, porque a Arena tem capacidade para 56 mil agora, por aí, né? Isso. É um estádio muito grande. Mas o Morumbi tinha 50 mil pessoas, você olhava e via espaço no Morumbi a grana é toda do São Paulo. Mas tem uma ação, mas o torcedor tem que ajudar. Mas é que todo o valor de ingresso que é colocado na Arena hoje desconta do valor final da compra da Arena. Então ajuda o Grêmio de uma certa maneira. Todo o valor que é investido em bilheteria, ele tem um percentual. Ele só não vem para a mão do Grêmio. Só não vem para a mão do Grêmio, mas ele desconta abate a conta. Ele abate a conta do valor que o Grêmio deve para comprar a Arena. Né? São 20 anos. Mas agora são 15. Mas qual é o valor que o Grêmio deve para a compra da Arena? Esse é o mistério. Esse é o mistério. Não, mas para só um pouquinho. Qual é o negócio do Grêmio com a OS? Durante 20 anos. 20 anos, a bilheteria é da OS. Mas abate um percentual do tem valor percentual de pagamento da Arena. Essa foi a negociação do Fábio Koff. Isso. Foi a negociação posterior. Na negociação do Fábio Koff tem um percentual de ingressos vendidos que ele abate do saldo devedor. Então, quanto mais o Grêmio lotar a Arena, é tipo apesar de do BNH, antigo BNH. Não, tudo bem. Apesar de não Só que é o seguinte, o arrendamento para a OS são 20 anos. No final desses 20 anos, o que acontece? Esses foram 4. Ao final dos 20 anos, o que acontece? O Grêmio tem que... Não, o Grêmio não tem que pagar nada. Não, o Grêmio não tem que pagar nada. O Grêmio passa a ele ter os direitos. Então, não tem a bater, porque não existe nenhuma dívida do Grêmio. Mas se hoje o Grêmio quiser ir lá comprar e acabar com 20 anos... Aí é outra história que ainda não foi fechada. Mas por isso que se abate o valor. Tá, mas isso é uma ficção, Diogo. Porque... Saldo devedor teórico. Tu nunca comprou apartamento financiado, é a mesma coisa. Mas o Nelson... O jeito que ele fala dele. Estamos nessa mesma parte que eu estou. Todo mundo junto nessa aí. É que isso não existe de concreto hoje, é aí que eu quero chegar. Teórico, saldo devedor teórico. Mas não existe, não foi firmado ainda, não tem nada. Isso era o processo de uma negociação agora, se fosse feito. Mas é que por mais teórico que possa ser, digamos que amanhã aparece um gremista cheio de dinheiro que tem condições de comprar a Arena. Mas até agora não deu, essa é a questão de hoje. Mas mesmo assim... Quanto o presidente Romildo Então não precisa ir, o torcedor que não ajuda em nada. Quanto o Romildo Bolsonaro... Vamos que tem um shake árabe de gremista. Exatamente. Ele o torcedor precisa... Mas não adianta, gente. A gente está conjecturando, até brincando sobre isso, mas a realidade é uma. O Grêmio não tem dinheiro da bilheteria. O sócio tem que ir para quê? Para apoiar o time, evidentemente, lotar o estádio. Isso, mas não vai estar... E vem cá, e aquela parte lá de cima, que o Grêmio paga para os seus associados? Sim, pode manter o torcedor lá com um valor mais barato. Então o Grêmio ajuda o associado. E o associado podia ajudar o Grêmio em contrapartida nessa condição teórica que tu colocas para abater o valor da Arena. Porque se o Fábio Koff fez essa negociação, certamente com o intuito de comprar a Arena. Exatamente. Então o valor tem que ser abatido para que o Grêmio possa diminuir o valor da compra da gestão da Arena. Vamos lá. A negociação do Grêmio com a OS, na gestão anterior ao Fábio Koff, era uma negociação muito ruim para o Grêmio, da parte do Grêmio. E o Fábio Koff conseguiu arredondar
uma forma que ficasse melhor para o Grêmio, numa situação que o Grêmio pudesse vir a quitar. Uma situação hipotética, exatamente. Certo? Como isso não aconteceu ainda, fica no status quo. Por enquanto, o Grêmio continua pagando para a Arena Porto Alegrense, certo? Mas, Rogério, hipotético... Paga aquele anel superior lá, aquela parte dos sócios. É que hoje é hipotético porque o Grêmio não conseguiu avançar nas negociações que já fez. Porque o presidente está preso. Mas não é... Tem mais desse lado. O presidente da OS, claro, né? Então vou achar que é o presidente do Grêmio. O cara tem que assinar o documento de transferência e está preso. Está passando, já foram 5 anos. Daqui a pouco fecha mais 5, fecha 10. Já deu 5. É isso que eu estou falando. Quem está tendo todo o prejuízo é a OS, a Arena Porto Alegrense. O Grêmio não tem bilheteria. Isso é bom pro Grêmio. Tinha como olímpico, né? Sim, não. O Grêmio não está tendo prejuízo nisso. E pelo que se tem de informação, essa Arena Porto Alegrense está tendo muita dificuldade. O Grêmio e Ceará... Muita dificuldade, porque não consegue potencializar a Arena. É que o Grêmio, a OAS, né, a Arena OAS, que é quem gere, né, a Arena, precisa de R$320 mil por jogo. Depende. Né? Em média, dependendo é o valor médio. O jogo de maior, colocar o jogo de maior prejuízo foi Grêmio e Ceará na primeira liga. O jogo de menor foi um jogo absurdo. O prejuízo deve ter sido absurdo. Só que também é o seguinte, o torcedor do Grêmio, ele, né, reluta às vezes em ir à Arena pelo valor, o mesmo que vale para todos os outros torcedores de outros clubes relutam em ir. Não vão porque a Arena não é do Grêmio. Isso, muitos exatamente. Não vão. Agora tem um detalhe importante para esse jogo de domingo e preocupante também. Não para o jogo, mas para o ambiente do jogo. Tem uma festa na Arena. Uma rave. Uma rave. Uma grande festa de uma produtora conhecida vai acontecer no horário do jogo do Grêmio. Ela começa meio-dia e vai até a meia-noite. Essa festa. E ela é na esplanada da Arena. O que a assessoria de imprensa da Arena informa? A festa está garantida, está tudo garantido. O estacionamento é para quem conseguir chegar primeiro. Ou seja, é para... certamente quem vai para a rede. É isso? Isso é o conflito Arena Porto Alegrense e Grêmio. Só que isso eu nem levo em consideração como um problema. O que eu levo em consideração é como será dada a segurança total para 2 eventos no mesmo lugar de grande porte. Porque porque são esperadas 10 mil pessoas nessa festa. Mais 40 mil no jogo? Mais 40, 30, 35 mil. Na Arena tem 45 mil pessoas ali na Arena. O credenciamento da série começa às 10 da manhã, o jogo às 7 da noite. Vai ser o movimento de uma final de campeonato. Só que tem um detalhe, e outro detalhe. A rampa oeste, que é por onde os torcedores e as pessoas que vão à festa vão acessar, terá um brete colocado no meio, né, aqueles famosos gradis. Por um lado vai quem vai pro show e pro outro lado vai para quem vai pro jogo. Tem que ser bem feito. Isso aí pode dar problema. Escuta, o teu Facebook tá bombando. Claro, tem o Télio Antinoff Júnior, difícil teu nome, hein, Télio? A turma do Sal Grosso, torcida opinando a final do Grêmio. Grêmio campeão, respondendo ao senhor Argemiro. 2016, não morremos na praia. Daí o Argemiro debate com ele. Senhor Télio, se quiser resposta, procure minha assessoria de imprensa. E manda um fraterno abraço ao Rogério Amaral. Aí o Télio fala com ele. 2016, fomos campeão. 5 vezes campeão. O pessoal debatendo ali, debatendo o programa junto conosco. Tá bom, tá bonito. O que ele está perguntando do Jason aqui? Do Jason? Opa, do Jason eu não recebi aqui ainda, Rogério. Mas vai... Ele está perguntando, Jason fez barba, cabelo e bigode? O que é isso? Sim. Cabelo eu vou tentar cortar hoje. Mas eu acho que ele está se referindo a alguma coisa do futebol aí. O Diogo Lucas está te corneteando aqui, Diogo. Então bom. Tá, Diogo. O Botafogo vai aliviar para o Grêmio na Libertadores só porque tu queres. É o que eu digo, né? O pessoal interpreta da maneira como quiser. Botafogo. Como é que eu vou aliviar, né? O Botafogo tem que ser campeão, pô. Tem que ir à frente. Tem que sair da fila? Tá na hora já. Tá na hora do Botafogo. Olha aqui, ó, o nosso amigo lá, o Martins Gomes de Freitas, lá de Montevidéu, está nos acompanhando e diz: olá, gente. Os jogos semifinais da Copa do Brasil não se jogarão no fim do mês de agosto, pois na última semana de agosto tem jogo da eliminatória da Copa do Mundo. E também se jogarão nessa data os jogos das quartas de final da Primeira Liga. Então fica para setembro. Está lembrando isso. Fica para setembro. Tem um jogo na Arena verdade. Exatamente. Grêmio e Cruzeiro 2 vezes, né? Então, vem cá.
Nós somos furados aqui pelo Uruguai. Esse nosso irmão uruguaio. Mas tem um detalhe, é que a primeira liga agora quase vocês ninguém vão ter lembra, que né? responder sobre o Campeonato Uruguaio, como é que Ele começa tá agora. Penharol, mas ele tá dentro por causa do Nacional. Penharol contratou o ex-jogador de futebol, Max Rodrigues, né? Aquele velho. Não é Max, o do Grêmio, né? O velho Max da seleção argentina. É o Maxi Bom. da mulher da... Não, esse é o Max Ele é o Lopes. Maxi Lopes. Aquele é o Maxi Ele nem Lopes. tem mais A a mulher, melhor- já tomaram dele. A melhor definição. O Icardi levou, né? A melhor Ele definição. recepcionou o Icardi na casa dele, né? Abriu as portas e o Icardi levou a mulher dele. Ela furou o fura-olho bonito. Teve um caso aqui da dupla Grenal, claro que eu não vou dizer de quem caráter, né? Pelo amor de Deus. de um jogador que chegou e acabou também. O homem. Não, e era um menino da base, não é caso de nenhum famosão. Mas Assim. no futebol a gente tem outros exemplos também de que aconteceu. No jornalismo tem. Parceiro, também, né? compadre, inclusive. Teve. A melhor definição que eu vi sobre o Campeonato Uruguaio ontem, depois do anúncio da contratação do Max, foi do nosso colega o Rafael Diver, da 0 Hora. O Campeonato Uruguaio é o grande showball, né? De futebol 11. Só contrata ex-jogador para o futebol uruguaio, com todo respeito aí, viu? O Mas Marcinho Mas é um futebol sem muito investimento. É verdade. Salários bem menores, um país não consegue pequeno. revelar muita gente. Os que revelam saem daqui com 14, é. 15 anos já para a Europa. Tem esse peso, né? Olha, eu fico muito, muito contente quando aqueles que a gente são parentes por afinidade, não é? E que a gente já não convive mais, tal, continuam, né, interagindo conosco de alguma maneira. O Facebook facilita isso, né? Sim. A minha querida sobrinha emprestada, a Amanda Camura, lá de Curitiba, está mandando um recado tal aqui. Beijo, querida, muito obrigado. Beijo para toda a família e especialmente, né? Japonesa? Para Mimi. Porque tem colônia japonesa em Curitiba. O pai dela, o Lauro Camura, né, querido, fraterno, amigo, está chateado porque ele é palmeirense e ontem o Palmeiras foi eliminado pelo Cruzeiro, né? O Lauro com certeza está muito chateado, mas é uma figura maravilhosa, assim como toda a família, a esposa dele, a Regina, a Amanda, né, a Priscila, que é a outra filha do Lauro, e principalmente a Naomi, né, que hoje a Naomi, eu acho que a Naomi deve estar com uns 4 aninhos, que é a coisa mais linda. Eles são o pai do Lauro, o seu Noboro, que já faleceu, o seu Noboro era japonês mesmo, né? Então o Lauro é filho de japonês. Amanda, um beijo, querida. Obrigado pela audiência aí e pelo apoio de sempre. E o carinho de vocês, né? Que realmente me comove. O Zilmar Saraiva, ele manda um recado pra gente na nossa página do Facebook, aqueles recados internos. O pessoal pode acessar também a página do Virando o Jogo e mandar recados pra gente por ali. Ele manda assim, ó: o Galhardo não serve no Inter? Abraço. Ele pergunta, é porque o negócio pode não acontecer. O Galhardo se apresentou machucado depois de ter sido anunciado. Mas ele não serve pro Inter também, né? É a pergunta do Zilmar Saraiva, quer saber se serve. Mas em dia ele serviria. O Galhardo enganou aqui, né? O programa está servindo para outras coisas. Recado para ti, eu acho que para a rádio até. Vamos lá. Agora para o Geison, tá? Acertei. Quando eu te mandar mensagem, vê se tu lê. Essa foi boa. Olha aqui, domingo nós vamos ter, a partir das 2 horas da tarde, ali na Beira Rio, perto do Marinha do Brasil, da pista do skate, nós vamos ter o Tricotaço Solidário, não é? Que faz parte da campanha do agasalho do governo do estado. Confira aí. Para mobilizar o Rio Grande contra o frio, vem aí o Tricotaço Solidário, um evento que vai reunir oficina de tricô, shows de humor e música, dia 30 de julho às 14 horas na Avenida Beira Rio, próximo à pista de skate do Parque Marinha, em Porto Alegre. Traga agasalhos, cobertores e doe seu calor para esta causa. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa, dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Domingo, dia 30, acertei a data, né? Perfeito. Dia do mês Domingo, agora. dia 30. Dia 30. É que hoje eu estava com 28, achando que Hoje é 27, né? Hoje é 27. Olha aqui, para falar em campanha, é o seguinte: dia 20 de agosto, tem lá na tua terra, lá em Nova Santa Rita. É, lá para a paróquia chama Nova Santa Rita a paróquia, né? A paróquia de Nova Santa Rita. A igreja matriz, no caso, né? De Nova Santa Rita. Então, tá lá. Eu sei que entrou conosco o Raul, né?
o Raul Fernandes, que é um batalhador lá pela cidade, especialmente pelo grupo da paróquia. Então, tem o almoço lá em Nova Santa Rita. Eu tô com uma dúvida. Eu tô com uma dúvida. Não tem escala, já avisa lá na rádio, pode deixar de fora. Pelo menos para o almoço. Sem dúvidas. Escuta, qual é a dúvida? Tá? A prefeitura está comprando umas coisas lá que me deixou em dúvida ultimamente. Bom, isso está acontecendo. O aipim a R$8 o quilo, é brincadeira. Rogério, ontem... Vou mandar o telefone da minha sogra. O comerciante diz assim, mas se eu soubesse que eles iam pagar R$8, eu não vendia. Ontem, as redes sociais do Grêmio viralizaram com um vídeo que chamou muita atenção. Até o Bagé mandou pra gente no nosso grupo, eu trouxe porque é a prova... pelo menos pra mim, é a prova do quanto o Grêmio tá unido, né? Que essa belo drible que o Luan dá no Renato. André, coloca pra gente aí. O Nelson tomou um igual ontem, né? Igualzinho. Quase que o Renato caiu sentado ali, velho. Mas já sai aqui, ó. E eles adoram, né? Eles adoram, né? Entrou também. Lotado. Viu que ele faz sinal que ele toca na bola. Tipo, não completou. Não completou. Fala, ele consegue dar um toquinho, ó. É o que ele sai falando ali, ó. Não completou. É lei de Várzea. Não levou, não. Uma pena, só que a gente não pôde trazer o mesmo lance que o Nelson levou ontem lá. Mas tu trouxe os gols do Nelson. Não, os gols nem separei. Aqui, ó, a cartão da memória tem que ser grande pra quantidade de gols do Nelson. Mas aí teria que botar a bicicleta que tu foi dar e chutou a bola no bolso. Nem me fala, que horror. Ia ser o lance mais lindo da partida, lance plástico, beleza, plástico. Tu chutou? Sim. Eu não chutei, a bola pegou em mim mesmo. Que espetáculo. Foi sensacional. Escuta, gente. Diga. Agora pergunta quantos jogos o Alex Bagé ganhou ontem? Quantas partidas? Não, ganhamos sim. Não. Ganhamos 3 jogos. Ganharam? Mas tava no banco, então. 10 ou 2 gols. Nós fomos roubados. Mas ontem eu fiquei na assistência. O meu 9 era o Christian, né? Peraí, como é que é? O único time que 10 minutos? Ou 2 gols. É porque tem vários times, né? É um futebol de rua. Isso aí é assim. Vários times. No nosso time, só 2 jogadores fizeram 3 gols, né? O Christian e eu. Fiz o mesmo número de gols que o Christian ontem, né? Um gol nos roubaram. Quem fez o maior número de gols na noite? Tu pode dizer também, não? Mas Nelson... eu tenho que dizer também, o Nelson joga no espaço de campo que tem 10 centímetros. Ele corre na frente do goleiro. Claro, só na frente do goleiro. O Inter vai ser punido ou não vai ser punido? Hein? Acho que nos 10 jogos não, né? Acho que põe lá em cima para depois negociar e sair por menos. A briga do então Vila Nova vai ser punido. Eu acredito que sim. A briga do Vila Nova com o Goiás, que por exemplo originou o a briga. Teve punição agora há pouco tempo. Foi uma briga muito maior e foram 4 jogos. Eu duvido que o Inter leve um Sim, jogo. Foi uma briga dentro do estádio. Duvida que leva um jogo. Eu acho que vai ser por aí. Acho que vai ser punido financeiramente apenas e deu. Também acho e acabou. Também acredito que não vai ter interdição. Para o Inter seria muito ruim nesse momento ter alguma punição desse tipo, né? Jogar fora ou principalmente tem uma condição de logística estádio fechado. Se for punido amanhã, digamos que perca já, né, um mando de campo e não possa jogar nem mesmo no Beira-Rio. A logística é muito pequena para o jogo de terça-feira. Vai jogar em Caxias. Não dá, são 200 quilômetros. Tem que jogar em Pelotas ou Erechim. Sim, tá, mas no caso do Vila Nova não teve punição de mudança de local. Teve, tanto que o Vila Nova jogou primeiro em Tumbiara. No JK. Só que aí, quando houve a... Eu sempre esqueço o nome. Eliminar? Não foi eliminar. Quando houve o recurso por parte do Vila Nova, o Vila Nova conseguiu jogar no estádio, só que sem torcida. E aí foi a opção que fez. Exatamente. Serra Dourada. Pegou 4 jogos. Aí naquela oportunidade. Então, o Internacional pode ter uma punição de jogar, não precisar jogar fora, jogar só com portões fechados. Eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acho que o Inter vai dar uma multa financeira. Olha, em relação ao Inter, eu não duvido mais nada. Eu não duvido mais nada. Inter, né? É que foi do lado externo, né? Sendo do lado externo... Então, mas onde é que é o tribunal? É no Rio de Janeiro. O Tribunal do Rio de Janeiro, CBF do lado, não duvido mais nada contra o Internacional. Tá na Série B, tudo que acontece é contra o Internacional, vocês sabem disso. É o Corinthians do Sul agora. O Inter não caiu ano passado por causa do STJD. Ele foi rebaixado por Inter. Eu não sei, eu não duvido nada disso. Eu não confio nessa turma lá desse Tribunal do Rio de Janeiro. Mas aí tem que parar de jogar campeonato, porque quem manda no campeonato... Não, mas o ideal é que os clubes se organizassem, formassem uma liga e não tivessem dependendo de CBF. Isso é o ideal. Isso é que eu defendo. Eu só quero que esses ditos colorados, que para mim eles não são colorados... O cara que vai brigar é vândalo. Não pode ser
intitular torcedor internacional. Olha o prejuízo e o mal que estavam causando para o próprio clube. Claro. Né? Então, é uma coisa impensável, né, quando realiza esse tipo de ato. Aquela pedra que foi jogada, uma das várias, aquilo é tentativa de assassinato. Porque se aquilo pega na cabeça em cheio de uma pessoa, mata a pessoa. Tem conselheiro do Inter ali, né? Esse que é o problema. Bom, isso é inconcebível. Tem. O conselheiro que estava envolvido nesses episódios tem que ser excluído do conselho. Excluído do quadro social. Não, jamais poderia ter entrado no conselho. Não, mas isso acontece. Mas é eleição, não é só o caso do Inter, Grêmio. Se quisesse mesmo limpar, limpava. Não limpa porque não quer. São sempre os mesmos caras. Se pegar os caras que brigaram em Veranópolis, tem cara lá da briga que ficou o tempo inteiro no estádio. O Inter já tem mais de 100 torcedores punidos essa temporada. 2017, mais de 100. Se de fato eles não estão indo ao estádio, aí cabe... Não se sabe, né? Não se sabe. O Ministério Público diz que sim, que tem garantias de que não estão indo. Tem garantia pela biometria se o cara não quer ter a isenção do clube. Se o cara pega, vai lá e compra ingresso, qualquer outro compra ingresso sem ter outro setor. Não tem a punição para pessoa física, a punição é sempre no CNPJ, é para pessoa jurídica. Mas tem julgamento amanhã? Isso, amanhã à tarde. Não, de manhã. É pela manhã. Tá marcado para... Tá na primeira pauta, então, 10 da manhã. Eu não seria tão otimista aí quanto vocês, sabe? Eu faço, né, nem trabalho de ser ou não, né, otimista, mas a análise em relação ao que foi feito de punição para outros clubes. Pega do próprio Vasco. É que, por exemplo, Vila Nova e Goiás foi uma briga de torcidas. Dentro do estádio, houve gente que acabou morrendo. Vila Nova e Goiás, os caras vão olhar, qual é a inicial? Não, é contra o Inter. Não, Internacional, vamos carregar um pouquinho. Não. De qualquer maneira, já vai dar pra gente talvez sentir como é que tá o relacionamento do Internacional com o STJD depois de todas as broncas aí do ano passado e desse ano, né? Vamos aguardar. Gente, obrigado mais uma vez aí pela participação. Alex Bagé, Nelson Cerqueira, Diogo Rossi. Amanhã o Virando o Jogo volta com vocês a partir da 1h da tarde. Obrigado pela audiência. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Com Felipe Vieira, um programa comandado pelo premiado jornalista e apresentador de TV Felipe Vieira. Realiza diariamente de segunda a sexta-feira durante 60 minutos entrevistas com as principais personalidades políticas, empresariais, esportivas e culturais do nosso estado. Um programa diário e local de entrevistas